Meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos mais uma vez no Madef Podcast. Muito obrigado a todos que assistiram os episódios anteriores. E agora seremos edificados pelo testemunho. E Deus abençoe cada um de vocês. Estou aqui com meu amigo Altino. Se apresente. Meus irmãos, a paz do Senhor. Também externar minha gratidão a todos que acompanharam, os episódios anteriores do Madef Podcast. E dizer que sou muito grato de estar novamente aqui. Da última vez estive como entrevistado. Aqui estou agora nesse encontro como um entrevistador. Creio que seremos edificados nessa mais uma entrevista, mais esse episódio que será a bênção para as nossas vidas. Estamos aqui com o meu amigo Edilson, ele que é missionário, membro da Assembleia de Deus Tempo Central em Crato, que estará contando um pouco da sua história e respondendo as nossas perguntas neste dia. Glória a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. É uma bênção nós estarmos aqui participando de um podcast para trazer o nosso testemunho. Com certeza será de edificação para a vida dos santos que irão assistir e escutar este podcast. Quero louvar a Deus pela vida dos meus amigos Josué e Altino, também pela vida do pastor desta amada igreja, o pastor Ed Carlos, também pela vida do presidente de jovens, o nosso amigo de Emerson. Que a bênção de Deus repouse sobre a vida de vocês. É uma bênção para nós estarmos participando com muita alegria aqui deste momento. Creio que será uma bênção tanto para mim como para vós. Deus abençoe. Então, Edilson, para começar, a gente sempre gosta de perguntar como foi o início da caminhada cristã para você. E como foi que você conheceu a Jesus? A gente sabe que a sua família, você não nasceu em um lar cristão, mas como foi a sua primeira experiência com Deus? Bom, eu aceitei a Jesus com 7 anos de idade em um ponto de pregação lá em Fortaleza, em uma comunidade ali na Grande Messejana. E eu aceitei a Jesus com 7 anos de idade. E para os olhos de muito era apenas mais uma criança, E para eu iniciar, eu já falo da importância do investimento nas crianças, Porque eu fui uma criança e aceitei a Jesus nessa idade e comecei uma história a partir daí, como uma criança. Fui bem assistido pelos dirigentes do ponto de pregação, pela igreja. Aceitei a Jesus já na Assembleia de Deus Templo Central, na época, e quero fazer muita menção neste momento, na vida do dirigente do ponto de pregação daquela época, que era o pastor Alberto. Ele foi o meu primeiro pastor, meu pai na fé, quem investiu em mim, e após isso ele foi o meu pastor até ano passado, E infelizmente os destinos agora foram... Deus mudou a nossa rota, Ele ficou em Fortaleza e eu estou na região do Crato. Eu aceitei a Jesus com 7 anos de idade, como já falei. A minha casa tinha uma resistência do evangelho, porque o meu pai não era crente, minha mãe também não era crente. Na minha casa era um bar, Então tinha toda aquela resistência do evangelho chegando no coração de uma criança para transformar uma casa. Talvez fosse, na visão de muitos, o improvável da situação. Porém, Deus tem os seus, Deus escolheu os seus, Deus, ele veio para todos, para salvar a todos. E Deus me escolheu com uma chamada diferente. E aí eu fui crescendo. Com 8 anos de idade comecei a louvar usando da harpa no ponto de pregação, e era sempre os mesmos louvores, Era terça, quinta e sábado, os dias dos cultos, e eu só conhecia 3 louvores, e era todos os cultos os mesmos louvores. Era o 3, Plena Paz e Santo Gozo, era o 15, Com Cego Andei, e era o 17, se eu não estou enganado, Nas Horas que Passo. Então eu só trocava a rota, Um era o 3, 15, 17, depois eu ia trocando, mas foi ficando essa frota de hinos até os 9 anos de idade, quando eu aprendi outro. Então, com 9 anos eu iniciei no Ministério da Palavra, e aí desde já eu quero deixar o texto de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, que diz assim:
se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Então, quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. Eu iniciei o Ministério da Palavra, o Ministério da Pregação, com 9 anos de idade. E confesso que não foi fácil. Eu fui convidado para ministrar numa igreja que tinha 450 pessoas. Então, aí você podia dizer, um moleque com 9 anos pregando para 450 pessoas. Então foi bem difícil, mas o Senhor nos deu graça e a partir daí nós iniciamos todo o nosso ministério. Eu já estou tomando tempo demais, mas eu vou concluir até os 20 anos, viu? Vocês esperam aí. Então, aos 12 anos de idade, fui batizado em águas e no mesmo ano eu fui batizado com a promessa, o batismo com o Espírito Santo. No Espírito Santo eu fui batizado também no mesmo ano. E interessante, que eu também gostaria de frisar, aos 12 anos, Deus fez assim um ano especial para mim. Eu morri para o pecado, nasci um novo nascimento, fui selado com a promessa e Deus salvou a minha mãe. Né? Então agora não era só mais eu, era eu e minha mãe. Então, minha mãe aceitou a Jesus quando eu tinha 12 anos e a gente foi entrando na adolescência, nos 13, 14 anos, e as influências, né, da adolescência, as amizades, ia dizendo, Edilson, vamos curtir a adolescência, vamos olhar as meninas, vamos jogar, porque na minha casa tinha máquina de locação, tinha sinuca, tinha todas essas coisas que o pecado nos oferece, que alimenta a nossa carne, que é muito bom. O pecado é bom demais até, mas o ruim é a consequência do pecado. Mas, no entanto, eu continuei firme, perseverante, não cedi às tentações do mundo, continuei firme, caminhando com Jesus, às vezes sem força, às vezes eu entrava dentro do quarto, fechava a porta, chorava, quando os olhos não tinham mais lágrimas, eu me levantava e perguntava, por que é que tu está chorando? E aqui eu já abro um parênteses para nós jovens, né? Que é muito bom a gente ter o nosso momento com Deus e conversar com a nossa alma. Porque eu conversava com a minha alma. Quando eu estava angustiado, eu sentava na cama e eu dizia, Edilson, cara, por que tu está tão aflito? Por que tu estás tão triste? Por que tu está tão sem força? Se a força há em Deus. E eu gostava muito de cantar quando eu estava nesses momentos de crise, sem forças. Eu gostava de cantar o 193 da harpa. Por que te abates, ó minha alma? Por que te abates, ó minha alma? Às vezes eu ia para a escola pela manhã, porque eu estudava de manhã, e eu ia conversando, eu e Deus e eu, no meio do caminho, a gente ia conversando, e alguém passava do nosso lado, ficava olhando para mim, dizendo que talvez eu era doido, mas eu continuava conversando, e de repente o Espírito Santo mudava o quadro, nos renovava as nossas forças, nos animava e tudo mais. Adiantando a história, aos 15 anos foi o meu primeiro contato com missões. Eu tive aí o meu primeiro contato com missões. Eu conheci a EMAD, né, a Escola de Missões de Férias. Eu fiz a minha primeira EMAD Twin. Foram 15 dias ali no Eusébio, na base da EMAD. Então, foi o meu primeiro contato com missões. O meu prático foi no Bom Jardim. E foi muito bom, aliás. E foi aonde as promessas foram renovadas na minha vida, né? E depois daí, eu, em julho, também continuei na missão, que foi na EMAD, servindo agora como obreiro na EMAD. E logo após, em 2023, eu conheci o SIM. Eu conheci o SIM Semadec por uma publicação de alguém que eu seguia no Instagram. Veja como as influências, ela importa, né? As influências, elas são importantes no nosso mundo de hoje. E eu conheci o SIM, me interessei, faltava uma semana para começar, e eu disse, eu vou participar. E aí Deus foi abrindo as portas. Meus pais não estavam com condições no momento, a gente estava passando uma crise, porque agora
não me convém contar, mas a gente estávamos sendo perseguidos, a gente passamos um processo muito doloroso que eu olhei para a minha situação e eu disse, Deus esqueceu de mim, Deus me esqueceu. Né? Então foi um processo bem dolorido, a gente sair de casa sem condições, sem dinheiro, somente com a roupa do corpo, mas tivemos que sair da nossa casa para passar alguns dias fora para abaixar a poeira, acalmar a poeira. E nesse tempo eu pensei que Deus tinha me abandonado, mas na verdade é o processo que a gente passamos. Então, a partir daí, em 27 de dezembro de 2020, eu quero frisar isso, que em 27 de dezembro de 2020, eu ainda muito jovem, com 15 anos de idade, eu fui levantado a auxiliar de trabalho. 27 de dezembro de 2020. Então, o pastor Roberto viu em mim o que muitos não viram. Alguém olhou para o Edilson daquela época, talvez um adolescente trabalhoso, prepotente, porque todo adolescente tem a sua fase. Mas ele viu em mim o que alguém não viu. Foi uma revolução para o ministério daquela igreja, daquele setor, daquele setorial, mas o pastor sustentou a barra e disse, eu sei o que eu estou fazendo e o que Deus me direcionou a fazer. Então, dia 27 de dezembro foi um dia especial. E aí, aos 16 anos, eu comecei a viver coisas que só o Deus dos céus e eu sabemos. Aí, aos 17 anos, fiz minha primeira viagem sozinho, que foi para a cidade de Salitre, que foi no Sim. E veja bem que o meu pai ainda não era crente, né? E quando eu entrei dentro do Guanabara, saindo da rodoviária João Tomé, para a cidade de Salitre, quando meus pais foram embora, veio no meu coração para descer aquele ônibus e eu fiquei dizendo igual a Abraão, Senhor, para onde eu vou? Eu não conheço ninguém, eu não conhecia ninguém no Sim, eu não conhecia cidade nenhuma. Para mim, a cidade de Salitre era perto de Pacajus, mas na verdade Salitre é lá perto do Crato, onde eu estou vivendo hoje. E eu fiquei muito ansioso e quando chegou aqui na cidade de Madalena, perto de Canidé, que foi a parada do Guanabara para nós lanchar, eu desci muito ansioso. Quando eu entrei, aí Deus falou comigo, faz a minha obra que eu cuido de ti e cuido dos teus. Então depois daí eu dormi a viagem toda, só me acordei em Salitre. Veja bem, e a partir daí, dia 5/2 de 2023, quando eu voltei do Sim, no final de janeiro, dia 29, dia 30 por aí, e dia 2, dia 1º de fevereiro, teve um evento em uma grande igreja de Fortaleza, com muita gente, com muito povo. Eu disse, eu vou hoje convidar o meu pai para ir lá, que tem muita gente, então ele vai aceitar Jesus, ele não vai ter vergonha de aceitar Jesus. E quem estava cantando nessa festividade era Sérgio Lopes, né? Sérgio Lopes estava cantando nessa festividade. E aí o pastor fez o convite, e aí todo mundo indo para frente, já tinha 120 almas lá na frente, e o meu pai nada. Aí eu cutuquei e disse, pai, vamos aceitar Jesus hoje? Ele disse, não, hoje não. Tudo bem, voltei para casa um pouco frustrado, né? Mas dia 5 de fevereiro de 2023... era o primeiro domingo de fevereiro. E é culto de missões nas congregações de Fortaleza. E o pastor me convidou para pregar. Eu me lembro até hoje aonde eu preguei. Eu falei sobre os sofrimentos de Paulo. E eu preguei, e o meu pai foi para o culto. E no final eu perguntei, quem quer aceitar a Jesus? Aí o meu pai, eu vi as cadeiras se movimentando. E eu tive uma notícia mais que especial. O presente melhor que um filho pode receber. Enquanto eu estava ministrando, Deus salvou o meu pai. Então aí o meu pai veio com as mãos levantadas para a frente do púlpito. Eu entreguei o microfone ao pastor, me abracei com meu pai, comecei a chorar e lembrar das promessas de Deus, né? E aí Jeremias disse que os planos de Deus são bem maiores do que o nosso, né? Os pensamentos são bem maiores e melhores do que o nosso.
E aos 18 anos, muitas promessas se concretizavam. E aí, aos 19 anos de idade, 8 de janeiro de 2025, lá estava eu me organizando para mais uma viagem missionária. Sim, Semadec, na cidade do Crato. Eu pensava que seria apenas mais uma viagem. Mas, meus irmãos, Deus tem suas rotas certas e concretizadas. Então, eu tinha muito desejo de conhecer pastor Ricardo Miguel dos Santos, que hoje é o meu pastor. Eu mando a paz do Senhor para ele. Pastor Ricardo, o senhor é um ser especial na minha vida, que Deus me presenteou. É o meu pai do Crato. É o meu pai do Crato. Então, meus irmãos, Deus me apresentou o pastor Ricardo. Eu assisti o pastor Ricardo pela televisão no tempo que ele era um pouco mais gordo, que hoje o meu pastor está top de linha, que nem diz ele. E eu chamava ele de Pastor Muralha, né? Pastor Muralha, porque ele era forte e era a identificação que também o meu pai às vezes assistia comigo. E então Deus mudou a rota. E alguém que eu desejava conhecer e não tinha oportunidade, hoje eu estou congregando com ele, morando na cidade dele, andando com ele, vivendo com o pastor Ricardo todos os dias, e eu vejo isso como um cumprimento de uma promessa, né? E mais na frente eu vou falar o restante, vou dar oportunidade agora aos santos que estão aqui para me interrogar. Muito bem, Edilson. Como você estava contando, então sua origem é de Fortaleza, né? Você congregou ao longo da sua vida com o seu pastor a Assembleia de Deus em Fortaleza. E como foi essa adaptação, essa mudança de Fortaleza para Crato? Como foi para você essa adaptação e, na verdade, como está sendo essa adaptação, porque você já foi esse ano, né? Foi esse ano a sua mudança. E como é que foi lhe estendida essa oportunidade? Bom, falando acerca da mudança, eu sou muito desapegado, né? Eu sou muito desapegado e eu não tive a dificuldade de me acostumar com o Crato. Não tive. Não gripei. Nesse tempo que eu estou lá, não gripei. Não teve nenhuma mudança climática. É tudo Deus, né? Agindo e botando as peças no seu lugar. Então, assim, para mim, a adaptação está sendo ótima, né? Do clima, das pessoas, da casa em que eu estou morando, eu não tive nenhuma dificuldade, né? Eu sou natural de Fortaleza, minha cidade natal é lá, mas eu não tive dificuldade nenhuma. Bom, o que eu posso achar que está sendo a adaptação é um pouco da culinária, que é piquizada, que os cratenses gostam, né? E eu não gostei dessa culinária do Crato, né? Piqui, para mim, não é o meu forte. E também o dialeto, que eu posso dizer assim, o dialeto deles, que algumas palavras para nós que é comum em Fortaleza, lá no Crato tem um sentido oposto, ou tem um sentido diferente. Ou se você falar uma palavra que na sua cidade é normal, mas no Crato tem um sentido alterado. Então, isso é o mínimo. A gente vai se adaptando. Mas foi bem rápido a minha adaptação. E, Edilson, a gente conhece muito como missionário Edilson, lhe conheço desde 2024, em julho, e eu sempre lhe conheci como um missionário. E você, como já contou, foi aluno da EMAD, foi aluno do Sim Semadec, já serviu como obreiro por diversas vezes. E eu queria saber como foi a sua primeira experiência com missões e evangelismo. Bom, a minha primeira experiência, o meu primeiro contato com missões foi na EMAD. E a EMAD, ela abriu a minha visão missional. Eu tive uma visão totalmente diferente. E a partir daí,
acendeu uma chama no meu coração por missões. E hoje eu entendo o meu chamado. Eu entendo o meu lugar hoje. Então, a partir daí, esse contato que eu tive com missões, eu comecei a me envolver com evangelismo, comecei a me envolver com o departamento de missões. Inclusive, fui secretário de missões lá em Fortaleza durante 4 anos, né? Estive na frente do departamento da Assembleia de Deus, Templo Central, Jardim Glória. Foi aonde eu me congreguei durante esse tempo todo e trabalhei para o Senhor Jesus. A gente montamos uma equipe de missões, entregamos funções para cada um dos irmãos, treinamos irmãos, fizemos evangelismo, ganhamos almas, fizemos passeatas evangelísticas, cruzadas, cultos campais, cultos relâmpagos, aí fizemos também trabalho de ação social, Natal solidário, a gente sempre ajudava também no quesito que um irmão não tinha condições financeiras de comprar uma medicação, se o departamento de missões tivesse condições, eu estava ali ajudando os irmãos, e foi uma bênção de Deus esse contato com a realidade de missões, porque missões não é só teoria, missões, o que vale é a prática, porque não adianta eu estar em um palco dizendo que conheço missões, falo de missões, se na verdade a minha prática, ela não é viver missões. A minha prática é falar de missões, é dizer que missões é isso, que missão é aquilo, mas a prática de missões não é a verdade. E outra coisa também é que eu quero ressaltar, que a gente só reconhece missões se o missionário chegar aqui e dizer, eu estou sofrendo, eu estou padecendo de fome, e isso e aquilo. Isso também não é só missões. Isso vai assustar a igreja ou alguém de querer ir ao chamado missionário. Missões também é viver promessas de Deus. Missões também é ser cuidado por Deus. Nem sempre o missionário vai passar fome. Missionário não foi feito para sofrer. Que Ellen Gaspar bate nisso daí, né? Missionário não foi feito para sofrer, né? Missionário não foi feito para sofrer. Você que talvez está me escutando, vai querer sofrer? Não vai. Então, missionário não é para sofrer. Missionário é para ser o crente mais bem cuidado de toda igreja, né? E eu vejo algumas pessoas postando acerca de missões que é sofrer. Que evangelho é esse só de sofrência? Quem sofre é Pablo. Pablo está sofrendo. Mas nós que conhecemos a Cristo, não é só sofrência. É viver a realidade do evangelho. Tem espinhos, mas tem flores para você cheirar. Estava mexendo nas redes sociais recentemente e eu vi um vídeo que talvez me escandalizou um pouco. Muitas pessoas colocando nos comentários que determinado missionário não era um missionário de verdade, pois ele teve um período de férias. E esse missionário não é considerado um missionário bom missionário porque ele vestia roupas boas. E isso a gente sabe que com certeza é um absurdo, porque, como o senhor mesmo disse, o missionário tem que ser o cristão mais bem tratado, porque ele abandonou muitas vezes a sua casa, como aconteceu o senhor, abandonou a sua parentela, e está vivendo o chamado do Senhor. Então, o cristão missionário ele tem que ser bem cuidado, porque foi Deus que levou ele àquele determinado lugar. E quando o homem se recusa a cuidar bem do missionário que Deus levou, ele se recusa a tratar bem o próprio Deus. Então, essa é a minha visão sobre o assunto que o senhor acabou de comentar, e eu queria saber se o senhor foi levantado muito jovem a compor o corpo de obreiros da igreja, foi chamado jovem para participar da EMAD, e eu queria saber, na opinião do senhor, se existe líderes, existem pessoas que estão à frente de departamentos, pastores que se levantam contra o crescimento da chamada do jovem. Bom, isso é uma resposta, vai ser clara. Sim. Hoje, os crentes falam dos jovens, mas não dão oportunidade aos jovens. Hoje, os crentes falam dos jovens, mas quando o jovem se levanta para fazer, ele corta. Eu não faço, você não faz. Hoje,
A visão de alguns líderes, não vou generalizar aqui, mas a visão de algumas pessoas, nome, palco, status. Se alguém se sobressair através do meu serviço, eu corto. Isso encontra resistências, porque eu encontrei um presbítero da igreja, foi o meu verdadeiro inimigo dentro da igreja, para me derrubar. Então, isso é comum, né? E a gente temos que... O jovem não pode parar por isso. O jovem tem que mostrar a sua força. Ele não pode debater, ele não pode responder, porque eu aprendi uma coisa, que a melhor resposta é quando você se cala. Jovem, eu deixo um conselho para vocês. Quer vencer? Não diga nada. Não responda nada. Deus vai movimentar por você e através de você. Aí eu gosto de usar um versículo que está em Juízes capítulo 1, versículo 7. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. Se você está cortando o ministério de alguém, matando o ministério de alguém, não se preocupe. O preço vai chegar. E assim como você fez, assim você vai pagar. Edilson, e a gente sempre continuando falando nesse assunto de idade, quais os riscos que o senhor enxerga em um ministério infantil, no ministério de um jovem que começa precocemente, 5, 7 anos? Uma fase positiva do ministério alavancar, mas também tem alguns riscos, porque a vida ministerial, ela tem muitas frustrações, e vai caber de mim, ou se eu entrei no ministério muito cedo, ter maturidade para aguentar o processo ou passar o processo, né? Tem um risco de eu ganhar fortaleza e passar o processo, mas tem um risco de eu parar no tempo por devidamente ter começado o ministério cedo, né? Por devidamente ter entrado na vida ministerial muito cedo. Porque quando você é um crente que está dando glória a Deus e aleluia, amém. Mas quando você passa a ingressar no ministério, muitos são os levantes. E aí, o povo não quer saber se é criança, se é adolescente, ou se é um jovem, ou se é um ancião. A lapada é uma só. Então, o povo é esse povo. E tem esse risco. Aí, aonde está? Aonde eu estou firmado, né? Se você aguenta o processo, né? Eu vejo, não estou falando, mas eu vejo muito acontecendo que algumas pessoas querem tirar a criança da fase de criança e já adultilizar a criança. Isso vai tirar uma fase especial da vida dela, né? E tem esse risco de eu adentrar no ministério muito cedo e paralisar por conta das fases do ministério. Muito bem, Edilson. A gente conhece um pouco da sua caminhada, a gente contempla um pouco, né? Ali no Sim a gente vê, né, o seu proceder, a sua forma de trabalhar, a sua atuação em campo. A gente conhece os testemunhos do Edilson. E a gente queria saber, para você, Edilson, quais podem ser consideradas as maiores dores para um missionário em campo? Abandono. Quando um missionário é abandonado, vem a dor.
Porque imagina só, eu quero fazer você refletir comigo. Você está saindo da sua zona de conforto, da sua casa, deixando tudo para ir viver em missões, a sua igreja, a igreja que lhe envia, dizendo, eu vou lhe apoiar, eu vou investir em você. Quando o missionário está em campo, a igreja vira as costas, não quer mais saber do missionário, abandona o missionário totalmente, e eu acho que essa pode ser uma das maiores dores. Você não ter suporte. E eu não falo só no quesito de financeiro. Financeiro é muito importante. A igreja não pode abandonar um missionário. Na verdade, eu vou até ser enfático agora nessa hora, que uma igreja que envia um missionário para fora e abandona esse missionário é uma igreja covarde. É uma igreja covarde. Porque da onde que Cristo faria isto? Jesus Cristo não faria isso. Então, essa igreja é uma igreja covarde. Porque tirou alguém do seu conforto, dizendo que ia lhe apoiar. E outra coisa, a igreja pensa que o financeiro é tudo, mas não é. Às vezes o missionário precisa de uma palavra, uma mensagem. Oi missionário, a paz do Senhor, tá tudo bem? Como vai? Estou orando por você, vou aqui lhe ajudar, vou divulgar o seu trabalho. Mas quando isso não tem, eu acho que o missionário se sente abandonado. Ele sente um desprezo ministerial. Um abandono. O pessoal tem muita visão de que o missionário é o super crente. É o crente que não precisa de apoio. E todo mundo sabe que o missionário ele precisa ser pastoreado. Por mais que ele tenha ou exerça certa função de pastoreio, ele precisa de um pastor. É verdade, né? Porque o missionário está... Eu não estou falando aqui do missionário só transcultural, mas o missionário também que está no sertão, por exemplo. Ele vai exercer a função do pastor, mas ele precisa ser pastoreado, porque é outra cultura, ele está fora da realidade dele, né? Ele precisa ser pastoreado, ele precisa de um apoio, ele precisa de um abraço. Todo mundo precisa de uma folga. O missionário precisa, não precisa, ele necessita de uma folga. Aí o povo não quer ver o missionário em uma folga. O povo quer ver o missionário tirando uma foto na seca do sertão, ou tirando uma foto lá, comendo rato, ou comendo alguma comida típica de outro país. Mas se o missionário tirar um dia para descansar, porque você trabalha 7 e quer folgar um dia. Você trabalha 7 dias e quer folgar um. E o missionário também tem esse direito. Ele tem essa necessidade de descansar, de tirar um dia, de dormir. Porque ninguém aguenta. Né? Somos carnes. Eu tinha até comentado mais cedo sobre a Kellen Gaspar. E voltando a esse ponto, a gente acabou voltando para esse ponto, né, da visão missionária que a igreja tem. Algumas pessoas têm errado do missionário, né? Kellen Gaspar, em um dos testemunhos que ela conta, ela foi para um evento de missões e nesse evento tinha vários pastores. E um colega ali acabou vestindo, ela usa essa expressão, acabou vestindo a capa que um dos pastores ali queria que ele vestisse. Ele começou a contar as misérias da missão. E, segundo aquele pastor, a capa que o pastor fez aquele colega vestir, né, é o que chama a atenção das pessoas para a missão. Quando ele tentou vestir essa capa nela, ela falou, não, a missão ela não é só a miséria. A missão é viver na dependência de Deus, viver na dependência de um Senhor que te enviou e te sustenta na missão.
falando da dependência de Deus, é muito bom. Eu não fiz missão transcultural ainda, mas eu já fiz missão no sertão, tanto pelo Sim Sertão, como eu fiz incursões missionárias pela própria igreja onde eu congregava. A gente foi para o sertão de Carnaúba dos Barrosos, lá em Lagoa do Tapuí, em Morada Nova, em outras regiões. A gente já foi para muitas incursões missionárias no sertão. E agora, falando de dependência de Deus, eu pude viver uma experiência muito recente, porque eu guardo muito a memória de Deus, né? Eu acredito, a igreja, podemos entrar agora em um assunto bem, a igreja, ela parou de acreditar nos mistérios de Deus. Há uma geração se procriando, e eu não digo só de jovens, que a igreja não precisa dar mais glória a Deus, a igreja não precisa mais dar aleluia, a igreja não precisa mais levantar as mãos, porque para a cabeça de alguém isso já é passado, já é antiguidade. Mas há uma história na Bíblia que o povo estava lá, aí Deus disse, bota o povo para cantar, bota o povo para levantar as mãos. Isso ainda necessita. Então, eu acredito nos mistérios de Deus. Eu acredito. E eu recebi uma oferta agora no Sim Sertão do Crato. Eu estava liso, batendo. E eu recebi uma oferta de R$ 50 de uma irmã. E é bom ser fiel para com Deus. E eu tirei o meu dízimo de toda a oferta que eu recebo. Eu tiro o meu dízimo. Porque isso... eu não olho para a infidelidade do homem, mas eu olho para a fidelidade de Deus. E aí, eu tirei o meu dízimo, ficou R$ 45. E Deus falou no meu coração assim, dê R$ 40 à pessoa tal. Aí eu parei no tempo, sentado na mesa lá, onde nós fazíamos as refeições. Aí eu disse, meu Deus, eu só tenho R$ 45, eu vou dar 40, eu vou ficar com R$ 5. Não, eu vou dar. Aí eu pedi o Pix da pessoa, enviei os R$ 40 e mandei Josafá ir comprar melzinho, aqueles melzinhos de saquinho que eu gosto, e pão pra gente comer. Vai lá, Josafá, eu fico liso de novo. E isso era de tarde, depois do almoço. E aí a gente descansamos, evangelizamos à tarde, à noite íamos um culto relâmpago. E aí, nesse culto relâmpago, quando eu me sentei no banco liso, que eu me levanto para começar a dirigir o culto, aí recebe uma notificação no meu celular. Oba, você recebeu uma transferência Pix. Aí eu, assim ainda na tela de notificações, abri R$ 400. Aí eu me aperriei, irmãos. Eu fiz a oração rápida, passei para as meninas cantar e abri o banco lá. Aí tinha R$ 400. Aí o nome da pessoa era uma irmã que eu não conheço. Procurei no Instagram, procurei nos meus contatos, não conheço. E lá no Pix tinha uma mensagem dizendo, é um presente de Deus para você. Você tem o direito de acreditar ou não acreditar. Mas eu acredito porque foi comigo. E se você quiser acreditar, amém. Se não quiser, papoque com linha e tudo. Que eu continuo acreditando nos milagres de Deus. Deus me deu 10 vezes mais. 10 vezes mais. Então, isso é fidelidade de Deus. Isso é a dependência de Deus. Quando você depende de Deus, Deus faz isto. E a gente temos muitas outras histórias, testemunhos acerca disto, de dependência de Deus. E quem lhe conhece sabe, né? Você é um homem altamente dependente de Deus. E é por isso que muitos, ou quase todos, lhe reconhecem como um canal de bênçãos. Eu mesmo, por experiência própria, posso dizer que você é um canal de bênção na minha vida. Posso dizer que você foi uma das minhas inspirações e é uma das minhas inspirações. E eu queria que você contasse uma das vezes ou outra vez que você viu os mistérios de Deus sendo revelados para você no quesito de milagre, no quesito de experiência espiritual, de cura. Muito bom. A gente tem vários, né? Inclusive no meu Instagram tem alguns
alguns testemunhos sendo contados. Mas eu quero contar um que não tem no Instagram. Aconteceu também no Sinsertão. Eu estou dirigindo como segundo dirigente de uma congregação lá no Crato. Eu sou o segundo dirigente. Eu ia falar isso no início, mas acabou o assunto sendo muito bom e eu passei. Então, eu sou o segundo dirigente de uma congregação no Crato, no Alto da Penha, Monte das Oliveiras. E eu fui dirigir o culto lá. E aí, botei Josafá para cantar, Pablo para cantar e recolhi as ofertas. Quando eu fui contar as ofertas, Deus falou: eu quero batizar com o Espírito Santo hoje. Eu voltei, sentei na cadeira do púlpito e fiquei esperando que Pablo terminasse. Chamei os irmãos que queriam ser batizados com o Espírito Santo para frente, sem muita coisa. Deus desceu e batizou. Aí no outro dia, uma irmã da equipe do Sinsertão estava muito doente. E tinha um cantinho lá que eu armava minha rede, só dava a minha rede. Né? Eu armava minha rede e lendo a Bíblia e comecei a chorar. Chorava. E a irmã doente lá no quarto. Aí Deus falou comigo. Você pode crer ou não crer. Isso está com vocês. Você pode acreditar ou não acreditar. Mas isso aconteceu. E Deus falou comigo. Deus disse assim: vai lá, que eu te darei uma visão. E aí, eu fui pelo corredor da areazinha, pela janela de fora, abri a janela e as meninas estavam lá e tudo mais, orando. E aí, Deus me deu uma visão. Uma visão da pessoa, não vou dizer o nome, mas Deus me mostrava algo que também não me convém falar aqui. E eu falei para aquela pessoa, orei pelaquela pessoa. E aí Deus me disse assim: filho, eu quero batizar uma pessoa hoje. Dentro da equipe do Sinsertão. Só tinha nós dentro da casa. Aí eu disse, vou falar o nome dela, Cristina, de Parajuru. Eu disse: Cristina, Deus quer te batizar hoje. Se ajoelha aí no meio do quarto. Detalhe, eu estava por fora. Estava vendo pela janela. Eu disse: olha, Cristina, quem vai te visitar nesse momento é o próprio Senhor Jeová. Ele vai te visitar. E aí eu orei de fora, ninguém tocou nela. O Espírito Santo batizou Cristina. E era uma língua tão bonita, que a gente arrupiava quem estava lá. E de repente, ela começou a cantar um cântico espiritual. Eu não sei se você já teve a experiência de ver alguém cantando o cântico espiritual em línguas. Muito bonito, aquele hino espiritualmente cantado, e o Senhor batizando ela de joelho, e a gente vendo aquele agir, todo aquele agir de Deus naquela, ali a glória desceu no meio daquela casa, nós começamos a sentir a presença de Deus. Deus começou a quebrar as correntes, vidas que estavam presas no lesbianismo. Lá nós ganhamos 2 casais de lésbicas para Jesus, e servem ao Senhor até hoje naquela igreja. E veja que o Espírito Santo desceu naquele lugar. Foi uma experiência marcante. E no outro dia, Jesus batizou Pablo. Da mesma forma. Não precisa de muito, precisa de pessoas disponíveis a ouvir a voz de Deus. Não precisa eu enfeitar para vocês. Está enfeitando e labacé. Não precisa disso. O Senhor é quem faz e quem visita. Né? Eu parei um pouco no tempo. Eu orava muito. Não oro mais. A gente, no decorrer da vida, vai esfriando a oração. Mas eu estava conversando hoje com uma pessoa à tarde, e eu disse que o poder da oração, a gente não pode nem assim definir. Porque é algo extraordinário a oração. Até sem palavras, né? Porque uma experiência dessa,
Eu já tive também a experiência de orar e pessoas serem batizadas, mas dessa forma foi algo que eu nunca tinha nem ouvido falar. É uma experiência única. E em Guaiúba, você teve diversas experiências interessantes que já chegaram até por aqui. Um dos seus liderados conta essa história e eu queria ouvir diretamente do senhor. Eu queria ouvir a história do senhor José de Guaiúba. Pronto. Foi a mais recente, né? Meus irmãos, a gente tem, assim, muitas experiências com milagre. Deus tem um ministério comigo também, nesse quesito. Inclusive, aqui em Frecheirinha, no sim que teve aqui, eu fiquei na comunidade do Posto. E Deus ali também fez muitos milagres, né? Uma pessoa surda voltou a ouvir, um senhor que não tinha dificuldade de andar, voltou a andar, né? Uma irmã que tinha tireoide foi curada, né? Então a gente tem muitas histórias de milagres. Mas vamos falar de Guaiúba. Então, o seu José era um diácono da igreja, ele aderiu a uma enfermidade que lhe tirou a possibilidade de andar. Ele não andava mais há 9 meses, que não ia para a igreja, que não conseguia andar. E aí a equipe passou lá o primeiro dia e a gente viu o irmão, mas eu não senti nada. Eu acho que eu estava cru nesse dia. Eu não senti nada. E aí nós, na terça-feira, evangelizando lá no distrito de Baú, e lá tem poucas ruas, mas é beco. E a gente se perdemos dentro dos becos e caímos dentro da casa do seu José. E aí eu chamei seu José, e aí eu disse, seu José, o senhor tem fé? Fiz a pergunta, que Deus pode lhe curar? Você sabe que só Jesus tem o poder de curar? Você sabe que só Jesus tem o poder de dar vida e de tirar a vida? Você tem fé que isso pode acontecer? Aí ele tem, o meu filho. A gente começamos a orar, aí eu fiz a imposição de mãos, que isso é importante. A imposição de mãos. Há um segredo na imposição de mãos. Não sei se os amados sabem, mas há um segredo na imposição de mãos. E aí eu coloquei minhas mãos sobre lá, as pernas do seu José, e eu terminou a oração, eu perguntei, seu José, o que é que o senhor está sentindo agora? Ele disse assim, eu estou sentindo as minhas pernas. Aí eu disse, faça prova da fé nesse momento, seu José. Aí ele começou a andar a casa dele. Ele começou a subir, a descer o degrau, que ele não fazia isso, andava de bengala. Ele levantou as pernas e dizia, olha, irmão, eu não fazia isso. Eu fui curado, eu fui curado, eu fui curado. E aí, à noite, terça-feira à noite, tinha um culto campal. Quando nós piscamos o olho, quem estava lá? Seu José. Ele foi sozinho, andando e sem bengala. Jesus curou o seu José, e para a prova da fé e edificação de muitos, ele foi para o culto de formatura do Sim Guaiúba, e quem estava lá viu. Ele levou a bengala, não usou a bengala, foi só para mostrar. Ele subiu, desceu o altar e ainda correu no meio da igreja. Sabe por quê? Porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, né? E essas são histórias que me edifica, me alimenta, quando eu estou meio assim cambaleando, né? E aí a gente começa a lembrar do que Deus fez por nós, em nós e através de nós. E Edilson, agora eu queria saber qual a sua opinião sobre qual preparo precisa ter o missionário transcultural, qual preparo, o que ele precisa ter, quais escolas você recomenda, sua opinião. Bom, como eu falei, eu não fiz missão transcultural, mas eu tenho uma visão ampla. Isso é uma tese minha. E eu não sei se os amados vão concordar. Mas existe uma grande diferença. Hoje, a missão transcultural, muita gente está pensando que a missão transcultural é uma viagem. É um turismo a ser
conquistado. Ou estão indo para ser reconhecido como missionário. Ah, o missionário fulano foi para não sei aonde. Aí alguém me perguntou: irmão, você vai para a missão transcultural? Não. Eu disse para esta pessoa: não. Por quê, irmão? Eu disse: porque eu não me sinto preparado para ir para a missão transcultural. E reconheço o meu chamado. Durante 3 vezes o Senhor falou que o meu chamado não era missões. Então, eu, se exercer em algum período da minha vida um chamado pastoral, eu vou investir, preparar e enviar missionários para a missão transcultural. Então, quem deseja ir para a missão transcultural, é bom que se preparem, né? É bom que tenha em ciência na sua cabeça que a missão transcultural não é uma viagem para você não voltar da missão transcultural frustrado, enterrado. Aí a gente fica olhando como? Será que eu queria isso para mim e para a missão e voltar da missão frustrado, enterrado, o meu brilho se apagou? Porque faltou preparo. Né? Faltou preparo. E Deus, isso aconteceu com os discípulos. Eu vou. Não. Vocês vão ficar em Jerusalém. Para quê, Senhor? Porque até que do alto seja revestido de poder. Aí, quando aconteceu a promessa, o que aconteceu? Eles foram, vamos lá, Atos capítulo 1, versículo 8, para a gente não falar algo qualquer, né? Atos capítulo 1, versículo de número 8. Diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Houve um preparo, um revestimento espiritual. E quando a gente fala de preparo, a gente não estamos falando que o missionário só tem que se preparar na língua, no dialeto. Não. A gente estamos falando também dele se preparar em oração. Se eu quero ser um missionário transcultural, eu preciso... A minha visão, isso é a minha tese. Isso é a minha tese. Isso eu penso para mim. Eu preciso me preparar espiritualmente. Eu preciso me preparar mentalmente. Eu preciso me preparar, ter uma faculdade. Porque hoje a missão transcultural, ela funciona também com ação social. Né? E eu preciso me preparar, porque eu vou exercer na missão transcultural um exercício pastoral. Eu vou cuidar de vidas. Vidas não é lobo. Vidas têm que ser comidas pastosas verdes. Capim seco é só o que tem no meio das igrejas hoje. Palavras sem argumentos bíblicos. Então, a minha visão para ir para a missão transcultural, se preparar, orar, ter a ciência do que é a missão transcultural e ir. Mas Deus tem os seus específicos. Eu disse que eu acredito nos mistérios de Jeová. Deus pode pegar alguém que não sabe ler, não sabe escrever e enviar para a missão transcultural e dar super certo. Enquanto alguém que foi tão preparado intelectualmente, que foi sem a direção de Deus, não dá certo. Aí alguém olha para mim e diz: por que é que na vida de Adilson dá tanto certo, na minha não dá?
Vamos entender? Moisés, Senhor, eu só saio daqui quando o Senhor for comigo. Moisés, eu vou enviar os meus anjos. Não, Senhor. Não quero anjo, não. Não, Moisés, é um anjo de guerra. Eu não quero anjo, Senhor. Eu só saio daqui, olha, não sei se você vai entender. Eu só saio daqui se o Senhor for comigo. Pense. Eu vou para a missão transcultural ou eu vou para uma viagem? A missão de fuga também. Muito bem, Edilson. A gente falou de um ponto bem interessante agora, que é você vai a missão transcultural. Será que você vai para cumprir o ID ou se você vai para cumprir uma viagem de turismo, né? E a gente sabe que, como você já falou hoje, você não fez ainda uma missão transcultural. Você trabalha no sertão, né, nas localidades aqui mas não fez a transcultural. E a gente queria ver com você ao longo das suas experiências, ao longo da caminhada. A gente sabe que você já se deparou com muitas dificuldades, muitos levantes, né? Tanto dos crentes, dos irmãos mais antigos, pastores, as suas experiências no campo missionário. Creio que você já enfrentou batalhas espirituais, né? Pastorais, levantes contra o seu chamado, mas há crentes, como a gente estava falando agora, que vai para a missão transcultural sem um preparo. Você que fez o Sim Sertão, você que, né, seja lá o campo missionário em todas as áreas. Você já enfrentou ou você considera um grande peso alguém que vai não só para uma missão transcultural, mas para um campo, vai entrar numa obra, num campo missionário, sem esse preparo, você acha que ele se torna um grande peso? Você considera ele um grande peso, um atraso para a obra? Eita! Eita, eita, eita. Não vou dizer isto, porque se eu passar a dizer isto, eu vou me exceder em minhas palavras. Mas acredito que essa pessoa não seja um peso, não seja uma barreira, não seja um empecilho. Mas ela também poderia ter revisto os seus conceitos, né? Porque eu acredito que o Evangelho de Deus, ele vai avançar. Por mais que eu queira ou eu não queira. Por mais que alguém queira ou não queira. O Evangelho de Deus vai avançar. Então, eu acho que o meu papel como igreja, de estar vendo uma pessoa querendo ir a pulso à missão, é orar por ela. Para que Deus possa dar sabedoria, entendimento, e ela conseguir completar a missão. Completar a missão. Completar a carreira. E ela dizer, nos finais de vidas, combati o bom combate, guardei a... como é que é o versículo? Acabei a carreira, guardei a fé. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, eu desejo que os missionários sejam bem cuidados, sejam bem vistos, sejam bem tratados, e eu desejo que a obra missionária cresça. Eu oro por um país específico para que Deus cresça. Todo crente é para ter isso. Pastor Walter sempre diz que todo crente que ama missões tem que ter um país orando por ele, né? E eu oro pelos missionários, porque na missão do sertão foi pouco tempo, mas eu tive um pouquinho de experiência, quase nada, mas deu para sentir. E aí eu fico imaginando um missionário transcultural.
né? Missionário transcultural. Então, eu acredito que essa pessoa não seja um peso. Ela só precisa ser agora amparada por quem seja maior do que ela, aconselhada, vamos voltar, vamos se preparar, depois você retorna. Porque eu li uma coisa importante, eu quero destacar. Pastor Edivaldo Filho, ele disse que tem alguém que é chamado para arrancar toco, e ele só vai arrancar toco. Mas tem alguém que é chamado para apacentar, ele só vai apacentar. Como eu, que não sei cantar, vou me intrometer a cantar? Não me cabe. É o que está acontecendo nos dias de hoje. Eu não tenho chamado para reger, mas eu quero reger. Saia da frente, meu irmão. Não é o seu chamado, não dá certo. Quebra a cara, se frustra. Se o meu chamado não é pregar, mas afina a força, eu quero pregar. Você tem que identificar aonde é o seu chamado e se aperfeiçoar no seu chamado. Interessante. E trazendo a lembrança também, a nossa primeira quarta-feira lá no Crato. Você falou aqui, eu lembrei do pastor Ricardo Miguel. Quarta-feira, nossa primeira quarta-feira, primeiro culto de doutrina, a doutrina do pastor Ricardo Miguel foi exatamente em cima desse ponto. Ele diz uma frase que gravou na minha lembrança, e a do Caleb também, né, que é: o soldado que se coloca na portaria, ele morre pisoteado, porque ali não é o lugar dele. Pois é o lugar do porteiro. É. Né? Foi discutido bastante sobre escola de missões, e com o crescimento da escola de missões, queria saber se, na sua opinião, virar um missionário ou ter o título de missionário é uma moda ou é algo que as pessoas querem apenas por possuir um status ou para se aparecer. Bom, isso nós vemos muito no meio das nossas igrejas. Eu acho que o missionário é aquele que faz missões. Aquele que está no transcultural, aquele que está no sertão central, ou no sertão norte. Esse é o missionário que faz missão. Agora, dentro das nossas igrejas, e dentre muitas outras igrejas, tem muita gente se levantando dizendo missionário. Não sabe sequer o que é uma experiência missionária. Mas, missionário fulano de tal, ixi, respeite. Não sabe o que é missões. Não sabe o que é uma prova. Não sabe o que é viver em missões. Então, o verdadeiro título de missionário vai para aquele que faz missões. Não para aqueles que querem ser modinha. Porque tem muita gente, e isso pode ser até bem, eu posso até me exceder agora em minhas palavras, que nas nossas igrejas tem um secretário de missão, tem um representante de missão, ou coordenador de missão, mas às vezes este tal quer se achar um missionário. Mas a função dele não é missionário. A função dele é ser o coordenador, ou é ser o secretário, ou é ser o supervisor. Mas vamos ver a realidade desse coordenador ou desse secretário. Será que ele também está fazendo missão? Ou ele está enfeitando o negócio? Porque eu fui secretário de missão e eu sei que tem muitos secretários de missão que enfeitam o negócio. Está tudo muito enfeitado, está tudo muito bonito, mas na verdade é um elefante branco. Só tenho teoria, eu sou muito teórico, e isto, e aquilo, e a prática.
Porque a missão em si não é a missão só teórica. É a missão prática. Veja, quando os missionários estão aí afora, se a teoria só a teoria dá certo. Dá certo, irmãos? Não dá. Então, nós devemos, eu como fui secretário de missão, nós devemos, secretários, coordenadores, supervisores, seja lá quem for, despertar, não mandar, porque este papel não foi para nós. Você não é um secretário de missão para mandar. Você é para fazer, executar. Como é que você quer mandar alguém fazer se você próprio não faz? Como é que você quer ser o secretário exemplo se nem você sabe evangelizar? Discipular. Acolher alguém. Ação social. Carregar a cadeira. Não é o meu papel. É o papel do secretário, do coordenador. Botar uma luz, eu não sei. E nem tenho desejo de saber. Está errado. Porque quem manda é patrão, você não é patrão. Você é alguém, mordomo de Deus, para trabalhar para o reino de Deus. Então trabalhe, rapaz. Deixe o espírito de patrão de lado e pegue o espírito de servo para servir. E eu até quero deixar agora um versículo que fala acerca de servo. Porque nós precisamos aprender a servir. Porque nós não estamos mais sabendo servir. Nós queremos mandar. Mandar. Servir, que é bom, nada. Então, nós precisamos aprender a servir, a ser servos, a lavar os pés de alguém. Jesus lavou os pés dos discípulos. Tu é maior do que Jesus? É, bichão. Não somos. Nós temos que ser humildes ao ponto de acatar a opinião de alguém. Às vezes o secretário de missão, ele quer ser tão certo que alguém vai dar opinião para o bem. Eu não preciso da sua opinião. Eu não faço desse jeito. Desse jeito não dá certo. Aí ele vai fazer do jeito dele não dá certo, mas ele enfeita o negócio para dizer deu certo. Ei, desce o degrau um pouquinho, abaixa um pouquinho, vamos servir. O Evangelho de Deus é serviço, diaconia, serviço. Aonde está o nosso Evangelho de servir? Hoje nós queremos tanto, mas dar para alguém, ajudar alguém. Mas eu quero mandar. Eu quero ser coronel. Tem muitos coronéis dentro da igreja, viu? Tem muitos caciques dentro da igreja. Mas os índiozinhos estão calados. E o dono de tudo lá no céu está vendo. Já ele desce com a lapada santa. Ele desce com a lapada santa. Sabe por quê? Lá, um rei fazendo tudo, apoiando tudo que era de ruim. Os filhos de Eli. O povo calado estava, calado ficou. Quem foi contra Eli? Deus. O povo está calado. Os índios estão calados. O cacique está mandando. Os índios estão calados.
O cacique está mandando, mas o dono dos céus da seara está olhando. Então, o título de missionário tem que ir para quem faz missões. A gente dá uma balanceada agora, falar de um tema agora interessante. Do pouco tempo que a gente passou no Sim da edição de Crato, a gente conheceu um pouco do pastor Ricardo Miguel. Sim. E a gente conheceu o lado casamenteiro do pastor Ricardo. Ao longo todo esse tempo que você passou, desde o Sim, a edição de Sim de Crato, a Sim Sertão e agora você residindo com o pastor Ricardo Miguel. Pastor, já quis arrumar um casamento para Edilson? Oxe, já. Mas é assim, eu tenho, agora, sendo bem sincero, né? Porque isso é um assunto bem polêmico, que os jovens, né gostam. Eu sou jovem, tenho 20 anos, isso é bom. Namorar é bom, desde que tenha princípios. Então, assim, o pastor já tentou aí ajeitar uma coisa e outra, mas eu sou muito consciente. Porque eu tenho que casar com uma pessoa sabendo que é até que a morte nos separe. Depois da morte, outro assunto. Mas eu sou muito consciente, né? Eu já tive um relacionamento uma vez, mas, enfim, não deu certo. E a gente fica muito cauteloso. Porque eu tenho uma chamada, eu tenho que procurar uma moça que me apoie no meu chamado, que esteja interessada em me ajudar, eu ajudar ela. Porque isso não vem só da mulher. O homem e a mulher tem que ser recíproco, né? Então, eu tenho muitos princípios acerca do relacionamento, que a gente precisamos ter esse princípio de saber que o casamento é coisa séria. Você não casa para se livrar. Não. E você nem casa para ser feliz. Você já tem que ser feliz. Você não casa para ser feliz. Então você tem que ter esse formulário em mente. Porque o que eu vejo é muitos jovens. Eu tenho amigos que casaram logo, mas se perderam na chamada ministerial. E eu conheço jovens que se dá uma de namorador, paquerador, mas não dá certo. Aí fica, eu vou ocultar essa palavra, mas fica lá meio que quebrado, porque ele não tem uma visão. Então, eu não quero ser celibatário, vou casar, quando menos vocês esperar, o convite está na porta. Então, mas virar a pessoa certa, né? Certa. Seja daqui do estado, ou fora do estado, ou fora do país, mas vai dar certo. A pressa é inimiga da perfeição, que nem diz o outro. Então eu não tenho pressa. Tudo no tempinho certo, né? E eu sei que vai dar certo. O pastor Walter diz... o meu amigo Herculano disse assim: Pastor Walter, eu estou na prateleira, mas não desço para as promoções. E outra coisa, o Procon está longe de vir buscar. A gente sabe que você já liderou... Uma pergunta rápida, você já liderou quantas equipes do Sim Sertão? 2 equipes do Sim Sertão. Duas. Já liderando, né? Já 2 equipes já liderando o Sim Sertão. Você também já vem como primeiro líder já de várias edições do Sim Semadec, já de algumas edições. E já tem já essas 2 edições do Sim Sertão. Quais as maiores dificuldades para um líder assim tão jovem quanto você? Você que já vem liderando, já vem uma carga, já vem de várias experiências, já foi secretário de missões na sua igreja
na Assembleia de Deus em Fortaleza, está atualmente agora como segundo dirigente na Decrato, né? E já vem com a carga de lideranças e liderados. Quais as dificuldades, os desafios, né? Bom, para você ser um líder jovem, é difícil, porque você encontra muita resistência. Você vai encontrar no meio do caminho muitas pedras. Muita gente vai falar de você. Muita gente vai tentar manchar o seu ministério. Muita gente vai tentar lhe dar rasteira. Tu corta. Muita gente vai tentar lhe derrubar. Tentar puxar o seu tapete. Muita gente, muita gente. Muitas pessoas não vão acreditar no que Deus tem na sua vida, no chamado de Deus. Porque eu já ouvi de pessoas que não acreditaram no meu ministério, não acreditam. Muitas pessoas que tentaram me derrubar. Muitas pessoas, muitas pessoas. Muitas pessoas que disseram que eu não ia à frente. Eu ouvi da boca de um sacerdote que se dizia tal, que queria me ver morto. Um adolescente de 14 anos ouvir isto não é fácil. Então, liderar jovem não é fácil. Eu já liderei crianças, já liderei adolescentes, já liderei jovens, já liderei adultos, já liderei idosos. Mas a maior resistência que a gente encontra é na faixa de jovens até os adultos, na faixa de 40 anos. Eu já liderei pessoas de 65 anos, mas não senti resistência da tal. Então, já fui secretário da igreja lá em Fortaleza, já fui tesoureiro, e eu não encontrei resistência nessa fase de adolescente, de criança, mas a partir de alguém que é mais velho do que eu, a gente encontra muita resistência, muitos desafios a ser vencido. Aí você pode me perguntar, e como vencer, Edilson? Ficando calado. Ficando calado. Ficando calado. A gente fica, às vezes, olhando sem rumo, sem norte. Senhor, eu estou fazendo as tuas coisas tão bem. Mas alguém diz que Deus não fala conosco. Alguém quer manjar a sua história. Alguém inventa a história de você. Recentemente, se levantaram contra mim. Se levantaram contra o meu ministério. Aí o pastor Ricardo disse, mano velho, não diga nada. Não fale nada. Fique calado. Mano velho, fique no seu lugar. Faça o seu serviço. Eles vão lhe ver lá. E eles vão dizer, eu tentei de tudo para derrubar, mas o cara ainda está aí. Porque o que mata é o silêncio. Se alguém está brigando com alguém, lá, e o outro alguém não reage, a briga acaba. Os levantes acabam. Os levantes no ministério de Davi se levantaram dentro da sua própria casa. Seus irmãos não acreditaram. Seu pai também não acreditou. E eu, com essa pouca experiência que eu tenho de estar liderando, eu aconselho aos jovens que lideram. Faça o seu papel. Lidere.
Alguém vai falar, vai botar catinga, vai tentar lhe derrubar, vai puxar o seu tapete. Mas se você está com o Senhor Jeová, se você está com o Senhor Jeová, pode puxar o tapete, pode levar o tapete, mas se Jeová estiver segurando na sua mão, o tapete vai embora e você continua de pé, porque Jeová está segurando na sua mão. Esteja aonde Deus quer que você esteja. Ah, o homem não me quer aqui. Não se preocupe com o homem, não. O homem passa, Deus permanece. Então fique aonde Deus quer que você esteja. Fique aonde quer que Deus quer que você esteja. Fique no seu lugar. Davi, quando estava lá na caverna, Senhor, aí Deus diz, Davi, quem te chamou foi eu. Prepara esses homens aí, tudo endividado, ansioso. Ei, prepara eles. Porque eles e você vai ser quem eu vou usar, Davi. Às vezes a gente está cambaleando, a liderança não é fácil, tem muitos desafios. Muitos. Não é pouco não, é muito. Eu não sei como alguém quer ser líder. Tem gente que quer porque quer ser líder, mas Deus não lhe chamou para ser líder. Então fique no seu lugar. Agora, se Deus chamou, pode balançar, pode tramar em contra. Se Deus levantou você, se preocupe não. Aí eles vão ficar doidos, vão dizer assim, como que pode? Ele faz assim, dá certo, eu faço assim, não dá certo. Como que pode? Os planos do diabo não vão prevalecer contra a sua vida, porque o Senhor Jeová está segurando na mão daqueles que ele chamou, que ele preparou. Então, para você não perder a bênção, permaneça no seu lugar. Deixe quem quiser falar que fale. Quem for desopor, que se esfarele. Quem gostar de mim, amém. Quem não gostar, problema é teu. Papoque com linha e tudo. Porque nós temos que aprender a matar o diabo na unha. O diabo a gente não mata falando não. A gente mata assim, na unha. Porque Jeová está conosco. As acusações, os levantes vão cair como uma barreira. Vão virar pó. Aí Jesus vai dizer assim, pega o aspirador agora. Suga aí. Porque quem te levantou foi Jeová. Então permanece. Eu tenho isso na minha cabeça. Quem gostar de mim, amém. Quem não gostar, papoque com linha e tudo. Soltava raia, Edilson? Não, meu irmão, eu aprendi com ele. Então, permaneça no seu lugar. Fique firme, você que é líder jovem, é muitos desafios, eu sei disso, é muitos. Muitas pessoas querendo lhe ofuscar. Mas você é diamante na mão de Deus, vai brilhar. No escuro vai brilhar. Tem um bocado brilhando, não se preocupe não, que se é o diamante de Deus, vai brilhar. O sopro de Deus vem assim, ó. Aí leva o seu nome. Aonde? Meus irmãos, eu já pisei em cada lugar que eu não era para pisar. Eu já preguei dentro do hospital. Não era para eu ter ido. Eu vi Deus ressuscitar uma moça que estava morta. Eu já vi com os meus olhos. Eu já pisei em lugar que não era para eu ter pisado. Eu já andei 5 estados. Tem aqui na minha Bíblia anotado o lugar que eu vou. Eu já andei 5 estados.
Não era para eu ter ido. 5 estados dentro de 6 meses. Em inúmeras cidades. Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Bahia, Sergipe. Então, permaneça onde Deus está. Eles estão tentando, estão dando as mãos para lhe ofuscar, sabe? Aí Deus está fazendo o quê? Tira o cavalinho da chuva. Nananina, não. Ele não. Derrubar ele? Nananina, não. Deus protege. Deus protege aqueles. José foi vendido e Deus cumpriu a promessa. Oxe, Daniel foi parar lá onde? Se preocupe não. Vão se levantar. Eles cansam. É que eles que gastam a saliva deles. Você ficando caladinho, quietinho, aí alguém vai olhar pra você e vai ver Deus em você. Aí de repente Deus sopra o seu nome. Aí aquela pessoa que estava tentando levantar contra vai ficar aperreado, tentando arrancar os cabelos ficando brancos. E Deus dizendo, eu tô preservando ele. Aconteceu isso comigo. Aconteceu isso comigo. E eu acho bom, irmãos, quando eu tô assim, às vezes, em casa, aí eu tô lendo a Bíblia no meu devocional, aí começo a chorar, aí de repente eu começo a lembrar do que Deus fez. A minha casa era um bar, Jesus destruiu o bar, agora o meu pai é porteiro da igreja, eu discipulei minha mãe, levei ao batismo, comecei a discipular o meu pai. Tentaram me apagar. Mas Jeová estava comigo. Eu te chamei, eu te escolhi. Isaías 41:10. Aí eu gosto muito desse texto, Isaías 43:3. Ainda antes que houvesse dia, Deus já era. Aí tu tá se levantando agora, bonitinho, querendo ser mais do que Deus? Querendo derrubar uma liderança que Deus levantou? Tu vai ficar ciscando igual galinha tonta. Ciscando para lá e para cá, não vai avançar. Porque você tem que aprender a não mexer com quem Deus escolheu. Edilson, a gente sabe que você vive missões já faz muito tempo, mas quanto à área profissional, você já exerceu, você exerce, se há essa área que você, querendo ou não, por causa da missão, por amor à missão, você acabou deixando? Bom, a missão não nos atrapalha, né? A missão não nos atrapalha. Então, assim, eu sou auxiliar em laboratório, né? Então, essa parte de coleta de sangue, a gente tem, a nossa profissão é auxiliar em laboratório. E eu tenho o desejo mais na frente de fazer uma faculdade de radiologia, né? De radiologia. Mas os estudos para qualquer pessoa é excelentíssimo, e é necessário, né? Porque todo ser que está em missão precisa também ter a sua profissão, né? Precisa trabalhar no reino de Deus. Então, a área profissional ela é muito importante, né? Tanto para a missão quanto para as nossas próprias vidas, né? Tem muitos médicos formados que estão servindo em missão, muitos enfermeiros formados que estão servindo em missão. Então, a formação profissional, ela é, sim, importante. Então, ela tem que ser exercida. Então, eu sou auxiliar em laboratório e, mais à frente, tenho o desejo de realizar uma faculdade, né, em radiologia. Já tive a oportunidade de fazer psicologia, mas eu não me encaixei. Então, psicologia não é o meu forte. Então, a escolha dessa área profissional, a área que
vem a exercer, ela reflete muito, ela influencia muito no quesito campo missionário, né? Porque, um exemplo, a missão ela necessita muito de enfermeiros, a área médica, né? Nessa assistência médica. Então, ela influencia muito, né? A área profissional. Sim, porque principalmente na missão transcultural, né? É muito bom quando a gente tem uma formação, né? Eu também sou auxiliar em farmácia e também sou cuidador de idosos. Então, essa parte de primeiros socorros a gente entende um pouco. Mas o bom eu escolhi essa área da saúde por conta justamente dessa parte que, além de ajudar as pessoas, eu visei e me identifiquei com a saúde também pelo campo missionário, né? Também pelo campo missionário. Então, todo missionário ele tem que ter uma formação, né? Qualquer coisa. Ou se ele não sabe fazer, ou se ele não tem a formação, ele aprende no ditado bem popular e bem cearense, ele aprende na marra, né? Então, a profissão dentro da missão vira uma missão. E outra coisa, o profissionalismo é um campo missionário. O seu trabalho é um campo missionário. Se eu trabalho em uma empresa que tem 150 pessoas, 200 pessoas ou mais, eu posso ser um missionário dentro dessa empresa. Se eu estudo, a minha escola pode ser o meu campo missionário. Eu não posso esperar ter para fazer. Eu tenho que me levantar para fazer e Deus se levanta do céu para agir por mim. Então, o profissional, ele pode ser um missionário dentro da sua área. Ah, eu sou um construtor, sou um pedreiro, sou um servente, sou um eletricista. Você pode ser um missionário dentro da sua área de trabalho, dentro dos seus companheiros, né? Se é um estudante de faculdade ou ensino fundamental, você pode ser um missionário dentro das escolas. Que as escolas hoje está com uma carência de evangelismo. As almas gritam por socorro. Por socorro. E a igreja precisa arregalar o zóio, arregaçar as mangas e entrar com estratégia e ousadia pela palavra dentro das escolas. Então, é isto. Então, Edilson, como você enxerga a possibilidade de crescimento, a possibilidade de evolução de cargos através do relacionamento, da amizade? Você acredita que muitos ambientes dentro do meio cristão acabam favorecendo a amizade, sendo superior à competência? Bom, eu aprendi uma coisa, que é muito bom você estar debaixo de um pé que tenha sombra. Se o pé de árvore tem sombra, fique perto dele. Aprenda a ficar perto de quem tem sombra para lhe ajudar. Não para lhe trapacear. Porque tem muita gente que só quer o nosso serviço, mas quer nos trapacear. E outra, tem muita gente crescendo pelo tal e perigoso jeitinho brasileiro. É meu amigo, eu vou dar um jeitinho. Ah, ele não sabe não, mas eu vou dar um jeitinho. Entendeu? Tem esse jeitinho brasileiro
que existem muitas pessoas despreparadas exercendo funções ministeriais, exercendo cargos, crescendo, entendeu? Eu já vi pessoas crescendo sem estar no nível que ela era para estar, mas cresceu e aí quebrou a cara porque não estava preparada para exercer aquela função, prejudicou quem indicou. Aí o jeitinho brasileiro dá no que dá. Então, muita gente cresce por favorecimento de amizades. Cresce indevidamente. Agora, é muito bom você estar debaixo de uma árvore que tenha sombra. Edilson, me explique melhor. Vou explicar. Bom é quando você está perto de alguém que tem como lhe ensinar, que tem como lhe exortar e que tem como lhe fazer crescer. Se isto faz parte do diâmetro da minha amizade, eu tenho que estar perto. Eu tenho que estar perto. Então, há muitas pessoas que crescem por capacidades, por preparos. Mas uma coisa que é muito perigosa, muito, muito, muito grave, é o diabo do jeitinho brasileiro. É só um negocinho assim, vou dar o meu jeitinho, e o jeitinho pode não entrar no jeito, e o jeitinho quebra o outro jeitinho. Então, para ficar mais claro, mais explícito o que eu estou falando, se alguém quer crescer, esteja no seu lugar, espere o seu tempo, não ultrapasse o tempo, não ultrapasse. Não bote a carroça na frente dos bois, não vai dar certo, a carroça vira, entendeu? E os bois passam por cima. Porque eu aprendi que todos aqueles que são maior que nós têm uma lata. Quando você quer passar ele, aí ele pega você, bota dentro da lata, tapa, não mata você. Você só não cresce, está só preservado lá dentro. Entendeu? É só assim. Mas se você esperar o seu tempo, ficar no seu lugar, Deus vai enviar alguém que lhe faça crescer. Alguém vai ser a ponte de você crescer. Não preciso estar... porque ele é alguém maior do que eu preciso estar... uma palavra para substituir babando. Bajulando. Eu não preciso estar bajulando ele. Porque esta tal pessoa é maior do que eu. Aí eu vou estar bajulando, vou estar mimando, vou estar nananã. Não preciso disso. Porque quando for o meu tempo certo, Deus vai usar de alguém para me fazer crescer. Então, quando o crescimento vem por bajulação, não é bom. Não é bom. E tem, viu? Tem muita gente crescendo por bajulação. Seja dentro da área profissional, seja dentro da área institucional, seja dentro da área da igreja, seja dentro da igreja. Muita gente crescendo por bajulação. Que alguém que não lhe bajula tem capacidade maior e melhor do que fulano, mas como ele não lhe bajula, você não bota ele. Bota quem está lhe bajulando. Eu vou dar o jeitinho. Então, tome cuidado com o jeitinho. Tome cuidado com o jeitinho.
Muito bem, Edilson, pois agora vamos pedir que você olhe para a câmera nesse momento. Amém. E deixe um conselho para os jovens, para a juventude, que desejam crescer ministerialmente na área da missão, como nós falávamos mais cedo. Os jovens, como você estava aconselhando, o jovem que desde a juventude ainda novo, mas já lidera, já enfrenta as dificuldades, né, na liderança, mesmo sendo de pouca idade, você deixa esse conselho, né, de encorajamento. Bom, eu quero encerrar esse momento com a oportunidade que me foi concedida de aconselhar os jovens, aos santos, às santas que irão me escutar neste momento. A primeira palavra que eu quero deixar é: seja forte, seja corajoso, não temas, nem te espantes, porque você, jovem, está guardado debaixo do esconderijo do Altíssimo. Veja só, há muitos desafios para nós, jovens, há muitos desafios inúmeros, seja em relacionamento, seja em propostas, seja no espiritual, as influências. Mas eu quero lhe aconselhar nesse momento: permaneça firme, fique no seu lugar. O tempo de Deus vai chegar na sua vida. Não precisa você apressar os passos. Permaneça nos passos que Deus lhe concedeu. Não adianta você tentar apressar o processo, porque o processo vai falhar. Não precisa. Fique no seu lugar. Não responda a ninguém. Fique calado. Fique firme. Deixe o vento soprar, a palmeira balança para lá e para cá, mas ela não cai. Então, jovens, nós somos fortes, nós somos a geração que vamos impactar outras gerações. Nós somos a geração do avivamento. Alguém tem que olhar para nós e ver a diferença. E eu quero nesse momento também dizer a você: não permita que alguém olhe para a nossa geração, a minha e a sua, diga que nós somos fracassados. Porque nós temos o Senhor Jeová que está nos sustentando. E eu quero já encerrar aqui a minha palavra dizendo para vocês: permaneçam firmes e constantes, sempre abundantes no trabalho do Senhor. Não responda, porque ficando calado, assim você vai crescer. Fique no lugar onde Deus planejou para você estar. Deus abençoe a todos. Eu quero agradecer desde já a cada um dos irmãos aqui que me entrevistaram, o diretor deste trabalho, o irmão Diermson, o pastor dessa igreja, a todos que seguem a página Umadef Podcast. Que Deus abençoe vocês, que a bênção do divino, que a bênção do eterno Deus, do Deus missionário, repouse sobre mim, sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Então, meus irmãos, nós ficamos por aqui. Muito obrigado a todos vocês que assistiram o episódio número 14 do Umadef Podcast. Graças também ao Edilson. Muito obrigado. Amém. Por nada, Deus abençoe. Foi um prazer ter você aqui. Nós ficamos por aqui. Deus abençoe cada um de vocês.